Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece, cumprimento a você que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, a 91.9, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM Parnamirim, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM Nísia Floresta, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, a Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, a Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, a Rádio Alzirana 87 FM na cidade de Lages, a Rádio Santa Cruz, a 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse domingo, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. E o Evangelho proposto para a liturgia é a conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, precisamente o capítulo 24, o versículo 46 a 53. Assim narra o evangelista. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No domingo em que nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor,
Somos chamados a contemplar o mistério da partida de Jesus ao céu, a subida de Jesus ao céu, e a nossa missão como testemunhas do seu evangelho aqui na terra. É o mandamento, o mandato que ele nos deixou. Nos enviou como testemunhas até os confins do mundo. Ao mesmo tempo, nesse domingo recordamos o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais e a mensagem que o saudoso Papa Francisco nos deixou, que foi escrita em 25 de janeiro de 2025, para este dia. Na sua mensagem, o Papa nos interpela profundamente. Somos chamados a ser comunicadores de esperança. No mundo tantas vezes ferido pela desinformação, pelas fake news, pelo discurso de ódio e pela polarização. A ascensão do Senhor, narrada no Evangelho segundo Lucas, o capítulo 24, versículo 46 a 53, revela que a vida terrena de Jesus alcança o seu ponto culminante no retorno à comunhão plena com o Pai. Mas não sem antes oferecer aos discípulos a confiança de que eles não ficariam abandonados. Antes de subir ao céu, Jesus realiza duas ações fundamentais. Ele promete o dom do Espírito Santo e abençoa os discípulos. Estas ações são, na verdade, um duplo gesto de amor e de missão. Ele promete o dom do Espírito Santo, quando diz: eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Uma força do alto, que vai revestir os seus discípulos de poder e coragem, a fim de que eles possam dar continuidade à obra iniciada por Jesus Cristo neste mundo. O Espírito Santo será o consolador e o guia, que vai animar os discípulos a vencer as próprias limitações, a vencer o medo e a dispersão, tornando-os verdadeira testemunha do ressuscitado, em Jerusalém e em toda a Judéia e na Samaria e até aos confins da terra. Com a segunda ação, Jesus ergue as mãos e abençoa os seus amigos, um gesto sacerdotal, que não apenas sela a sua despedida, mas também os fortalece para a missão que agora lhes cabe, que é ser sinais vivos do seu amor e mensageiros da conversão e do perdão em todas as nações. A bênção de Jesus não é um adeus, mas é um envio missionário e uma garantia de sua presença, de quem vai estar com seus discípulos todos os dias até os confins, até o final dos tempos. E ele parte assim visivelmente, porém, em sacramento, ele permanece presente entre nós, abrindo caminho para que cada discípula se torne uma extensão do seu amor e continuador da sua missão redentora neste mundo. Essa promessa de nosso Senhor Jesus Cristo ressoa de modo muito especial no contexto do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Na sua mensagem, ainda escrita pelo Papa Francisco, para esse dia, ele nos convida a desarmar a comunicação, a não usar as palavras como armas para ferir, para maltratar, e a não simplificar também a realidade em slogans que ferem e afastam as pessoas. Ele nos adverte para o perigo da dispersão programada da atenção, quando os algoritmos e interesses de mercado moldam a nossa percepção da realidade e nos aprisionam em bolhas de informação. Como discípulos de Jesus, devemos ir além dessas bolhas, como aqueles primeiros discípulos, que depois da ascensão não ficaram parados olhando para o céu, mas partiram para testemunhar a boa nova a todas as nações, conforme nós vemos lá no relato dos Atos dos Apóstolos. Quando Jesus está subindo ao céu, os discípulos ficam com os olhos fixos lá no céu, e um anjo lhes chama a atenção: por que estás aí olhando para o céu? Esse Jesus voltará glorioso da mesma forma que estás vendo agora ele subindo aos céus. Por isso, a ascensão não é um convite para ficarmos parados, olhando para o céu, mas é um convite para, com os pés profundamente fincados na terra, evangelizar, enquanto peregrino da esperança, até o dia que também participarmos
até o dia em que queremos participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo e também com Ele lá nos céus reinaremos. A ascensão não significa a ausência de Jesus, mas a sua presença sobre nova perspectiva, sua presença mística, a sua presença sacramental. Jesus jamais abandona a sua igreja, os seus discípulos, por isso que Ele envia o seu Santo Espírito e nos faz protagonistas do seu reino, numa liberdade que não aprisiona, que não nos aprisiona em nossos próprios interesses, mas que realmente nos liberta e nos capacita a fim de sermos construtores de pontes e não de muros. Como cristãos, nós devemos sempre nos perguntar se de fato hoje nós somos comunicadores de esperança, se sabemos testemunhar nas conversas nossas do dia a dia, no ambiente digital, nas redes sociais e no nosso convívio, se nós sabemos testemunhar que o ressuscitado está vivo e age na nossa história. O saudoso Papa Francisco, numa de suas meditações que ele fez, especialmente no dia 26 de abril de 2014, na Capela Santa Marta, falava do medo da alegria que às vezes nos paralisa. E ele estava meditando esse capítulo 24 do Evangelista São Lucas, que nos versículos 36 até a 40, relata que os discípulos, ao ver Jesus ressuscitado, ficaram cheios de medo, pensando que viam um fantasma. Também nós, muitas vezes, temos medo da alegria que nos faz, da alegria que traz, que a fé nos traz. Às vezes nós preferimos buscar alegrias em outros lugares, mantendo uma distância segura, em vez de acolher a presença viva de nosso Senhor em nossas vidas. Porém, é o Cristo mesmo que nos diz: a paz esteja convosco. O Senhor ressuscitado assim nos saúda, porque quer abrir a nossa mente para compreendermos que Ele caminha conosco e nos convida, portanto, a testemunhar a alegria do Evangelho. Nós somos chamados a ser, como disse o Papa Francisco, companheiros de viagem de tantos irmãos e irmãs, reacendendo neles a esperança. Precisamos de uma comunicação que fale ao coração, que cure as feridas e que seja capaz de mostrar que somos todos membros de um mesmo corpo, a igreja, da qual Cristo é a cabeça. A solenidade da Ascensão nos lembra que não caminhamos para o abismo, não caminhamos para o nada, mas temos por meta a vida plena junto de Deus. E essa meta que dá novo sentido à nossa missão neste mundo, à nossa vida, enquanto peregrinamos nesta terra. E hoje, fortalecido pelo Espírito Santo e pela ter certeza da intercessão de Jesus que subiu ao céu, possamos ser comunicadores de esperança, que as nossas palavras nas redes sociais e nas conversas do dia a dia sejam bênção e não espada, que não tenhamos medo da alegria de sermos discípulos e que saibamos, como igreja, dialogar, construir pontes e juntos caminharmos rumo ao reino de Deus. Era preciso que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome fossem anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos da terra. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Era preciso que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome fossem anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todos
templo ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito. Era preciso que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome fossem anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos da terra. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É parte do discurso que São Paulo faz no Areópago de Atenas, que São Lucas narra nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 15 até o capítulo 18, versículo 1. E lá no Areópago, Paulo dá um exemplo notável do diálogo entre a fé cristã e a racionalidade filosófica. Paulo chega na cidade de Atenas e fica profundamente impressionado pela religiosidade dos atenienses. Muitos deuses, muitos altares. Inclusive havia um altar dedicado ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita essa abertura para enculturar o Evangelho, proclamando o Deus verdadeiro que não habita em templos feitos por mãos humanas, que deseja ser conhecido por todos. Essa passagem nos apresenta uma das frases mais profundas e sugestivas do discurso de Paulo, quando ele diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa expressão ressoa como um eco da busca filosófica dos gregos antigos pelo princípio chamado arché, aquela realidade última, aquele fundamento, aquela substância primária que sustenta todas as coisas. Desde os chamados filósofos pré-socráticos, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, essa busca ela foi central. Os filósofos tentaram descobrir qual era a substância na qual tudo subsiste, tudo existe, e que permanece em todas as coisas e permanece mesmo quando as coisas desaparecem. Esses primeiros filósofos naturalistas identificaram o princípio em elementos materiais, água, terra, ar, fogo, ou em conceitos abstratos como o indeterminado, de Anaximandro, ou a harmonia dos contrários, em Heráclito. Mais tarde, Platão ia apontar esse princípio fora do mundo sensível, nas ideias perfeitas, as formas puras, as formas transcendentais que mudam toda a realidade. Paulo, no seu discurso no Areópago de Atenas, falando com os intelectuais, ele tem esse pano de fundo filosófico que contextualiza o seu discurso, e ele faz algo notável. Retoma essa tradição de busca pela origem em fundamento, mas a eleva a uma dimensão pessoal e relacional. Ele afirma que esse princípio não é uma força cega ou um conceito abstrato. Não se trata de um elemento natural, nem de uma forma ideal que paira acima da matéria, mas é um Deus vivo, que nos envolve e nos sustenta em nossa existência concreta. A substância na qual tudo existe e se move é Deus, como Paulo fala, no qual vivemos, nos movemos e existimos. Não é apenas aquele fundamento impessoal, abstrato de tudo, mas é o Criador, que deseja um relacionamento de amor com cada pessoa. A riqueza da mensagem de São Paulo, lá no Areópago, em Atenas, está em sua universalidade. Tudo e todos existem,
porque Deus sustenta a vida. E esse Deus não se reduz à religião mitológica, como a elaborada mitologia grega, com seus deuses esculpidos em ouro, prata ou pedra, e nem se deixa aprisionar pelos esquemas filosóficos, por mais elevados que sejam. Esse Deus transcende qualquer representação ou teoria, mas está, ao mesmo tempo, próximo de cada pessoa. Paulo cita os poetas gregos e diz: somos da raça do próprio Deus, indicando que nosso ser e nosso movimento tem origem e sentido em Deus. No entanto, mesmo com um discurso extremamente elaborado, Paulo não obtém grandes resultados no Areópago. Seu discurso, embora refinado e adaptado ao contexto filosófico de Atenas, encontra pouco acolhimento. Alguns zombam ao ouvir falar de ressurreição. Outros apenas adiam o interesse para outra ocasião. Apenas alguns, como Dionísio, o Areopagita e Damares, se unem a ele e abraçam a fé. Por que essa mensagem tão densa e bela não encontrou eco naquele ambiente intelectual? Isso nos ensina que a verdade de Cristo não se reduz a um discurso teórico, por mais eloquente ou inteligente que seja. Paulo, mesmo dominando as categorias filosóficas, percebe que a fé cristã vai além da especulação racional. Ela é um encontro vivo com o ressuscitado, com uma pessoa. Por isso a proclamação do Evangelho não depende apenas de argumentos sólidos, mas do testemunho de uma vida transformada e de um coração que arde de amor por aquele que nos amou primeiro. Assim, nele vivemos, nos movemos e existimos. Constitui um convite permanente para nos imergirmos em Deus, que nos envolve e nos chama a viver em comunhão com Ele. Essa experiência não é meramente teórica, mas existencial. Nossa vida só encontra sentido pleno quando reconhecemos, não um princípio abstrato ou natural, mas quando entramos em relação com uma pessoa, com Deus vivo e verdadeiro revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, que deseja conduzir cada um ao arrependimento, ao amor e à vida nova. Essa mensagem transcende qualquer teoria, se faz verdade no encontro pessoal com o Senhor. Nele respiramos, nos movemos, existimos e somos. Eis o princípio e o fim de nossa vida. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor.
Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.